queria estar lendo com vocês Gênesis 39, né? Sobre a história de José, mas eu não vou falar toda a história, eu só vou falar sobre quando ele foi assediado pela mulher de Potifar. Amém? Todo mundo aí? Vamos lá, vou ler a história, né? José havia sido levado para o Egito, onde os egípcios, Potifar, oficial de Faraó e capitão da guarda, comprou dos israelitas que tinha levado para lá. O Senhor estava com José, e de modo que se prosperou e passou a morar na casa do seu senhor, o egípcio. Quando esse percebeu que o Senhor estava com ele, o que fazia prosperava em tudo o que se realizava. Agradou-se de José e se tornou administrador de seus bens. Potifar deixou os seus cuidados, a sua casa, e lhe confiou tudo o que possuía. Desde que deixou os cuidados de sua casa e de todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José, e a bênção do Senhor estava sobre tudo que Potifar possuía, tanto em casa como no campo. Assim deixou ele aos cuidados de José tudo que tinha e não se preocupava com as coisas alguma, exceto sua própria comida. José era atraente e de boa aparência, e depois de certo tempo, a mulher de seu senhor começou a cobiçá-lo e convidou: venha deitar-se comigo. Mas ele recusou e lhe disse: meu senhor não se preocupa com coisa alguma de sua casa, e tudo que tem deixou aos meus cuidados. Ninguém de sua casa está acima de mim. Ele nada me negou, a não ser a senhora, porque é a mulher dele. Como poderia eu, então, cometer algo tão perverso, pecar contra Deus? Só até aqui. Deus, obrigado, Deus, por a tua palavra, Senhor. Obrigado, Senhor, por esse momento, Senhor Jesus. Queremos compartilhar, Senhor, algo que está em nossos corações, Senhor, vindo da tua parte, Pai. Deus, aquele, Senhor, que vão ouvir, que possam entender, Senhor, a tua palavra, Senhor. A tua palavra, Senhor, que entra nos nossos corações, Senhor, e nos transforma, Jesus, de dentro para fora, Senhor. Muito obrigado, papai, em nome de Jesus. Amém? Eu queria falar que quando eu vi a mensagem da célula, qual que era a mensagem? Moldado por Deus? Era, né? Que você mandou seja moldado por Deus, né? O convite da célula, moldado por Deus. E a fidelidade de José me mostra o que é ser moldado por Deus. O que é andar de acordo, se moldar de acordo com a palavra de Deus diz. Porque nós lemos a Bíblia, nós temos tantas coisas hoje em dia, internet, né? Qualquer lugar que você vai, você acessa, tanto pastor falando, tantas coisas falando, nós temos a Bíblia de tudo que é tamanho, de tudo que é cor. Mas naquela época, José, ele não tinha acesso a tanta, né? Mas ele tinha o conhecimento. Ele conhecia a palavra de Deus através dos seus pais. Ele sabia quem era o Deus vivo, o Deus de Jacó. Ele sabia quem Deus era. Então ele acreditava em tudo e confiava no seu Senhor. É aquele que fez tantas coisas, é aquele que prosperou. Mas ele sabia quem era Deus. Ele sabia quem o Senhor era. O Senhor tinha feito maravilhas na vida deles. Então, eu fico imaginando que Deus trabalhava no coração de José. E quando José foi vendido como escravo, a presença de Deus estava com José. A presença de Deus estava tanto com José que tudo que ele fazia prosperava. Tanto que o egípcio viu tudo isso e se agradou, deixou tudo na mão dele. Tudo que José fazia prosperava, porque a presença de Deus estava ali com ele. Mas eu fico imaginando aonde estava esse marido, Potifar. Ele deixou tudo na mão de José, tudo. Não foi? Ele deixou os bens, ele deixou tudo aos cuidados. Mas se você ler a história inteira, ele era um homem ausente. E é por ele ser um homem ausente que a mulher dele começou a procurar José. Mas,
como José era um homem moldado por Deus, mesmo que seu senhor tinha essa pequena deficiência, ele não quis se aproveitar. Ele sabia quem era Deus. E o mais interessante aqui, que ele fala assim, como eu posso fazer tal coisa contra o meu Deus? Então ele sabia que ele não queria ofender a Deus. Então às vezes nós achamos que nós estamos com Deus, mas a presença de Deus não está conosco. Porque nós temos que ter fidelidade a Deus. Nós temos que, como ela leu, Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Nós temos que habitar no esconderijo do Altíssimo para que a sombra do Onipotente venha sobre nossas vidas. Aí, com todas essas coisas que estão acontecendo no mundo, com tudo que está acontecendo em nossas vidas, aí as pessoas começam a clamar um Deus, nós clamamos um Deus, mas será que Ele está, nós habitamos com Ele, será que Ele está conosco? Então, quando nós somos moldados por Deus, a fazer a vontade de Deus, a servir ao Senhor, sabe quando você sabe quando um homem é de caráter? Quando ninguém está vendo o que ele está fazendo. Quando ninguém está vendo. Ali naquele momento, ele sempre se cuidou, mas naquele momento ele entrou e não tinha nenhum empregado. Ele se viu sozinho. E a mulher, se aproveitou dessa situação. Mas ele sabia quem era Deus. Quando nós estamos sozinhos no nosso trabalho, quando nós estamos sozinhos na rua, quando nós estamos sozinhos em frente de uma televisão, na frente de uma internet, nós somos fiéis a Deus. Naquilo que nós estamos fazendo, Então o Senhor é conosco. Aí nós temos que pensar, será que tudo que você está fazendo tem prosperidade? Porque, sabe, as bênçãos têm que correr atrás de nós. Porque o Senhor fala assim, as bênçãos correrão atrás de vocês. E hoje em dia a gente vê uma prosperidade, vocês têm que correr atrás das bênçãos. Vocês têm que buscar a bênção. Não, busca o Senhor de todo o seu coração e as bênçãos correrão atrás de você. Sirva o Senhor teu Deus de todo o teu coração e as bênçãos correrão atrás de você. Buscar o Senhor em primeiro lugar e as outras coisas vão ser acrescentadas na sua vida. Seja fiel no Senhor, mas é muito difícil ser fiel no Senhor como Ele. Porque a gente fala, que lindo, o Senhor era com José, o Senhor era com isso, o Senhor era com Daniel. Mas antes do Senhor ser com o Daniel, na cova dos leões, antes do Senhor ser com José ali, ele caiu dentro de um buraco. Deus estava com ele no buraco, mas eu estou pensando, será que Deus não está com você na hora da tribulação, antes de você chegar até o topo? Mas aí nós estamos no deserto, como ela disse, para nós aprendermos a caminhar. Quando o povo saiu do Egito, eles não sabiam guerrear. Então o Senhor falou, eu vou colocar eles num lugar maior, que eles dêem a volta, porque se eles forem reto, eles vão voltar para trás. Porque eles vão ficar com medo do que vão vir. Nós temos que aprender a lutar. Nós temos que aprender o caminho. Nós temos que nos fortalecer. E muitos de nós ficamos no deserto porque não sabemos, não confiamos. Nós colocamos nossa vida diante do Senhor. E a murmuração, aquilo que nós achamos, e a graça do Senhor não vem sobre nossas vidas. Quando você começa a ter uma certa rebeldia dentro do seu coração, quando você começa a ter questionamento dentro do seu coração, quando você começa a ter murmuração dentro do seu coração, ainda falta a libertação e a cura para que a graça do Senhor venha sobre você e você receba a bênção. Como que a gente sabe quando uma pessoa ela não está recebendo? Quando ela chega, ela começa a escolher quem vai pregar. Ela começa a escolher o que ela vai querer. Ela começa a querer decidir o que vai acontecer. Não, esse cara eu não quero ouvir pregar. Aquilo é a graça do Senhor. Quando nós recebemos
o profeta, quando nós recebemos o pastor, quando nós recebemos a palavra, a graça vem sobre a nossa vida, o poder de Deus vem e nos transforma. Quando nós recebemos e nós entendemos o caminhar, igual esse menino caiu dentro do buraco, foi vendido pelos irmãos. Fico imaginando ele escutando os irmãos dele. Mata, um falou, mata, não amarre, venda, não mate, tira ele daqui. Tudo que é isso que ele passou para chegar onde ele chegou, nós só olhamos aonde ele chegou, né? O topo. Mas ninguém quer pagar o preço que ele pagou para chegar onde ele chegou. A gente vê, às vezes, um pastor abençoado que prega, que cura, mas ninguém sabe o preço que ele pagou. Nós queremos só a unção. Nós não queremos pagar preço. Nós queremos ser usados por Deus para quê? Mas para isso nós temos que ter um processo nas nossas vidas. Então nós temos que ser moldados por Deus, transformados por Deus, para chegar onde Deus quer que nós chegamos. Alcançar a vida eterna. Nós temos que, porque cristianismo é a gente ter um novo estilo de vida. E qual é o estilo de vida? Não ser moldado pelo mundo. Nós não somos a maioria. É mentira que a voz do povo é a voz de Deus. É mentira isso. A voz do povo não é a voz de Deus, é o contrário. Porque às vezes você quer seguir a maioria e você está sozinha na verdade. Então nós temos que ter como parâmetro a palavra de Deus na nossa vida. Nós não podemos ir com todo mundo. Nós temos que seguir o que a palavra de Deus nos diz. O que Deus nos diz. A família é projeto de Deus. Família é projeto de Deus. A tua casa é casa de bênção. A tua casa é casa, sabe, teu lar tem que ser um pedacinho do céu. Como está teu lar? A tua vida tem que ser pautada na palavra de Deus. E quando nós passamos por certa dificuldade para alcançar, para ser mudado, né? Porque a palavra de Deus diz assim, você tem que passar pela cruz. O que o Senhor Jesus fala lá em Mateus? O meu fardo é? O que mais? E meu jugo é? O que é fardo? O meu fardo é leve. E o meu jugo é suave. Nós temos que levar o fardo de Jesus, nós temos que carregar a cruz, nós temos que ser igual a Ele, nós temos que andar com Ele. Nós temos que mudar a nossa forma de ser. O povo saiu do Egito, mas o Egito não saiu do povo. Nós viemos para a casa do Senhor, mas o mundo não sai de nós, porque nós queremos, sabe, se igualar às outras pessoas. Eu não estou falando de religião, gente. Eu não estou falando a religião quer mudar a minha vida. Eu estou falando de Jesus. Jesus, ele é o único caminho. Não há outro caminho. Não sei, talvez você escuta por aí. Sabe, quando eu era criança, eu escutava assim, olha, muito tempo, né? Porque eu estou velhinha já. Ai, não leia muita Bíblia, porque a Bíblia vai deixar você louca. Alguém já ouviu falar disso? Né? Se você ler a Bíblia vai enlouquecer você. Eu falo, nossa, será? Por quê? Porque se você conhecer a verdade vos libertará. Tem muita gente que fala assim, eles vão te lavar a tua cabeça, eles vão fazer uma lavagem na sua cabeça, eles vão começar a mandar em você. É mentira. Quem faz uma lavagem na sua cabeça é a sociedade. Quem faz uma lavagem na sua cabeça é o mundo, que quer que você siga o padrão deles. Nós somos o quê? Uma pessoa livre. Nós temos o nosso estilo de vida agora, todo mundo tem que aceitar todo mundo falando e nós temos que ficar quietos. Não, a nossa fé tem que ser pautada na palavra de Deus. E para chegar ao nível de José, nós temos que, às vezes, passar por certas coisas. Você tem que ser moldado, sabe? Ele não quis nem chegar perto da mulher de seu senhor. E ela deveria ser... Para ele fugir, ela não devia ser uma mulher muito feia, não. Devia ser uma mulher muito bonita. Mas hoje os padrões do mundo nos dizem, cara, você é besta, pega a dona lá, dá nada.
Então, para nós estar dentro da igreja, hoje, muitas vezes, não dá nada fazer isso, não dá nada beber, não dá nada fumar, não dá nada fazer isso. Nós somos diferentes, nós não podemos nos embriagar, nós não podemos fazer as coisas, até comer demais. Nós temos que cuidar do nosso corpo, nós temos que entender os propósitos de Deus para nossas vidas, nós temos que ser moldados pela palavra do Senhor, né? E essa noite o Senhor falou muito comigo para mim como deficiência, porque como eu estou com deficiência de vitamina no meu corpo, eu estou muito mal, né? Uma vitamina que está faltando no meu corpo já está dando um monte de problema. E nós, como cristãos, se nós tivermos uma deficiência em qualquer área das nossas vidas, lá na frente vai dar problema. Qual é a deficiência? Não ora, não vê a palavra, não se molda na palavra do Senhor, não acredita que as coisas do seu jeito, se não for do seu jeito, nada pode acontecer. E a vida cristã não é assim. A palavra do Senhor não é dessa forma. Às vezes você está no deserto, você não sai da mesmice, porque você não muda. Você não muda, a sua história não caminha. Pode ver que você está rodando no mesmo caminho, na mesma... Sabe por quê? Porque o Senhor está te ensinando que enquanto você não se render, enquanto você não fazer aquilo que o Senhor quer... Mas o Senhor não quer que você faça isso porque Ele quer que você seja escravo dEle. Ele quer te ensinar que você obedecer a Ele. Apenas obedecer, as coisas mudam. Quando nós não obedecemos os caminhos do Senhor, e a obediência, sabe, é nas pequenas coisas. Seja fiel no pouco e no muito te colocarei. Aquele que não é fiel para o Senhor no pouco, Deus não... Aí as pessoas usam isso aí só no dinheiro. Não é no dinheiro só. É fidelidade. Fidelidade a Deus. Aonde Deus te colocou. O que Deus tem para você. E aí a gente olha a passagem aqui de José, né? E aí a gente fala, nossa, que cara, hein? A gente vê lá... Sadraque, Mesaque e Abednego, lá na fornalha, nossa, não pegou um fiozinho de cabelo, fogo. Mas eles não se prostraram diante daquela imagem. Se Deus fizer, se Ele quiser nos livrar, Ele nos livra. Se Ele não quiser, Ele não nos livra. Pode fazer, eu não vou me prostrar. Pode dizer, eu não vou mudar. Porque eu sei quem é o meu Deus. Eu sei quem é Ele. Eu fico imaginando aqui, né, voltando lá para a história de Daniel também. Daniel era um príncipe. Ele foi tirado da terra dele. E se você vê a história, todas as pessoas que trabalhavam para o rei, tinha que ser eunuco. E quem que era chefe do Daniel? Um eunuco. Se Daniel não fosse eunuco, quando ele fosse para a cova do leão, essa família dele realmente tinha que ir. Agora imaginou, o cara sai do seu país, é castrado e é fiel ao Senhor em todas as áreas da vida dele. E ele não foi fiel ao Senhor porque o Senhor pediu. Ele foi fiel ao Senhor porque ele quis. Porque ele estava no direito de comer todas as coisas do rei. Ele estava no direito de comer toda a comida do rei. Ele estava no direito de beber tudo que o rei tinha oferecido para ele. Ele não estava fazendo nada de errado. Mas ele quis ser diferente. Mas ele quis dar um passo. Por isso que ele chegou aonde ele chegou. Quando nós fazemos muito mais do que aquilo que o Senhor pede para nós, aí sim. Quando nós aprendemos a amar o Senhor e ser fiel ao Senhor, que a presença do Senhor começa a vir nas nossas vidas, sabe? Você começa a entender os profetas, você começa a entender os homens de Deus. Por que eles comiam tão pouco? Por que eles andavam desse jeito? Por que eles não tinham vaidade? Porque quando a presença de Deus está sobre a nossa vida, você não quer outra coisa.
A presença de Deus, ela é suficiente para tudo. Começar a orar, comece a buscar o Senhor para você ver a presença de Deus na sua vida, a diferença que faz. Você pode estar ruim, você pode estar com problema, você vai na presença de Deus e sai transformado. Você está passando por dificuldade, você vai para a presença de Deus e sai dali e tua vida está mudada. Mas há uma luta, há uma dificuldade, você tem que buscar a Deus. A presença de Deus é a coisa mais maravilhosa que um ser humano pode querer ter. Eu, caminhando, indo para o meu trabalho, às vezes eu olho, eu acho muito bonito o Japão, a organização das ruas, a limpeza, e eu vejo e falo, Deus, como que esse povo ou alguém pode imaginar que não precisa de ti? Como que alguém pode achar que tudo que eles fazem vem deles mesmo? Se a vida é um sopro, né? Como que nós podemos achar que eu posso alguma coisa se não for a graça do Senhor? Então, eu penso comigo, se você começar a olhar para cima, é isso que Deus está fazendo nesse mundo agora. Não que Deus fez. Deus, assim, permitiu tudo isso passar. Porque tudo vem dele. Para que as pessoas olhem para ele. Porque as pessoas não olham para Deus. Cada um agora com a sua vida, cada um procurando. Nós estamos numa época no mundo onde as pessoas querem mais. Tem um carro que é 2, a gente quer mais vida. O meu filho tem que falar inglês, não é pecado, não estou falando que é pecado. É inglês, é piano, é isso, é aquilo, é tanta coisa. A gente quer colocar tantas coisas, a gente quer fazer tantas coisas. E aí precisa trabalhar muito. A gente precisa ganhar mais. A gente precisa trabalhar. E esquece que existe um Deus por nós. Não que o trabalho não vem de Deus, o trabalho é de Deus, o trabalho é digno. Porque desde o começo da humanidade, Adão e Eva, eles iam trabalhar. Eles iam fazer, eles iam lavar a terra. Só que não ia ter a semente ruim. O Senhor não fez o homem para ficar dormindo. Não é isso. O trabalho vem de Deus. Agora, o viver para o trabalho, não ter um controle, não ter uma organização na vida, você não vai ter uma qualidade de vida. Nós temos que ter qualidade de vida. Nós temos que cuidar do nosso corpo, nós temos que cuidar da nossa alma, nós temos que cuidar da nossa família, nós temos que cuidar do nosso espírito. E colocar a nossa presença na vida de Deus. José, ele cuidava do quê? Da casa do Potifar. Ele cuidava do campo do Potifar. Ele era trabalhador. Mas ele cuidava da vida espiritual dele. Ele sabia quem era Deus na vida dele. E tudo que ele fazia, prosperava. Então nós temos que trabalhar. Mas nós temos que ter equilíbrio. Tudo que é demais, não vem de Deus. Temos que ter um equilíbrio, porque às vezes eu vejo pessoas trabalhando tanto, pensando tanto no futuro, que não vivem agora. E também vejo pessoas que vivem tanto o agora, que não pensam no futuro. Então nós temos que ter um equilíbrio, entender como ser moldado pela palavra de Deus. Para ser moldado pela palavra de Deus, nós temos que ter domínio próprio. Nós temos que ter o Espírito Santo. Nós temos que ter os frutos do Espírito. Para ser moldado pela palavra de Deus. Porque aquilo que você ouve vai te levar você. Sabe? Eu estava vendo na Coreia do Norte, né? E as pessoas, elas, toda hora olhando aquilo lá, elas têm que viver aquilo. Elas escutam aquele cara falando o dia inteiro. Né? Que ele é bom, que ele é bom, que ele é bom, que ele é bom. E ele não é bom. Ele é bom? Então elas são escravas daquilo que elas escutam. Elas vivem, parece um robozinho, tem que obedecer, fazer aquilo.
E será que nós não ficamos olhando a mídia falando tanta coisa no nosso coração, tanta informação errada, tantas coisas que a gente pensa que é bom, aquilo é bom, né? Todo mundo quer andar do mesmo jeito, o cabelo tem que ser igual, todo mundo tem que ser magro, todo mundo tem que ser bonito, todo mundo tem que ser isso, todo mundo... Sabe a mídia mandando em você o tempo todo? Você tem que ter, você tem que fazer. Nós temos que ter um domínio do Espírito de Deus. Que o Espírito de Deus venha sobre nossas vidas. E que aquilo que nós vamos fazer de agora em diante, nós começamos a colocar na presença do Senhor. Que a presença do Senhor esteja conosco. Em tudo que nós formos fazer. Que a presença de Deus comece a trazer paz em você. A presença de Deus comece a trazer alegria. Como buscar a presença de Deus? É fazer a vontade de Deus. E como fazer a vontade de Deus? É se moldar perante Ele. Dizer, Pai, eu quero que o Teu Espírito habite em mim. Cabe que Cristo em mim. Não sobre mim só, mas Cristo em mim. Dentro de mim. E a partir do momento que Cristo entra dentro de mim, eu começo a ter uma vida conforme Ele. Conforme Ele quer. Deus não quer te escravizar, Deus quer te libertar. Deus tirou o povo do Egito para a libertação. Deus fez eles caminhar por um período maior para não voltar. Mas mesmo assim eles sentiam saudade da cebola e do alho, eles queriam comida, né? Mas o Senhor deu para eles comida do céu, mas não foi suficiente. Porque o Egito não saiu de dentro deles. Então, para que o mundo saia de dentro de nós, nós temos que colocar Cristo em nós, a esperança da glória. Aí sim, aí a gente pode dizer, eu quero ser como José. Porque José não foi moldado com o mundo. Ele tinha o caráter de Deus. Ele não queria, ofender a Deus, ofender a lei de Deus. Ele não queria fazer nada para prejudicar Deus. Mesmo ele passando por todos esses períodos. E daqui ele foi para a cadeia. Aqui ele era administrador. Ele foi para a cadeia. Ele não fez nada de errado, mas ele foi punido por uma coisa que ele não fez. E ficou em silêncio. Esperou o tempo dele. Né? Ficou mais 2 anos na cadeia. E dali ele foi governador do Egito. Mas para isso ele passou por um grande período de tribulação. Ele teve que aprender. Ele teve que sofrer. Ele teve que crescer em Deus. Estou falando que a gente vai sofrer tudo como José passou. Mas a gente passa por certas coisas na nossa vida para nós crescermos em Cristo, em fé. Né? O Roberto falou do carro. É fé. Quando nós declaramos na oração, Senhor, Tu és o meu Deus. Eu preciso, eu dependo de Você. A Tua palavra nos diz. Quando nós declaramos a palavra de Deus, ela se transforma. Jesus venceu Satanás na palavra. Está escrito Satanás. Como que nós vamos vencer se nós não estudarmos a palavra? Então nós temos que ter tudo isso dentro do nosso coração. José tinha a palavra dentro da mente, do coração. Então ele sabia quem era Deus. Daniel tinha a palavra dentro do coração, dentro da mente. 3 vezes ele orava. Ele sabia quem era Deus. Por mais que falaram não é para orar, ele não deixou de orar. E ainda com as janelas abertas, ele não se escondeu. Não teve medo. Nós temos que não ter medo da nossa fé e daquilo que nós acreditamos. Que a palavra de Deus entre em nosso coração e que a presença de Deus comece a vir em nossas vidas. A presença. Comece a querer, sabe, a gente não precisa... Eu vejo hoje muitos cristãos que estão rotando palavra. Mas sabe o que é que a gente tem que orar?
Senhor, eu preciso ter fome e sede da palavra de Deus. Nós temos que ter sede e fome da palavra de Deus. Para que Deus venha dar sede e fome da palavra dele. Que nós começamos a nutrir a nossa vida da palavra de Deus. Ouvir pregação é muito bom, é bênção. Mas você ler a palavra é diferente. Você começar a meditar a palavra, porque quando você começa a ler a palavra, o Espírito de Cristo que está aqui, ele começa a ministrar dentro do seu coração. Por mais que você não entenda, o Senhor começa a trabalhar em você. Essa aqui é a boca de Deus. Isso aqui é uma instrução. Quando eu creio que Deus fez o homem, falou, vou fazer um manual para que o homem saiba como andar. Né? Você compra uma televisão, você compra alguma coisa, se você não tiver um manual para você saber como mexer nela, você pode queimar. Se o homem souber lidar, entender o que Deus está falando aqui. Aqui tem todas as coisas, finanças, sexo, está tudo aqui. Como cuidar da sua família, como cuidar do seu casamento, está tudo aqui dentro. Como você andar nos princípios da palavra do Senhor. Como você viver debaixo da graça do Senhor. Como viver de acordo com o que o Senhor quer para nossas vidas. Conhecendo a palavra de Deus. Vivendo a palavra de Deus. Esses homens de fé, José, Daniel, Davi, eles conheciam a palavra do Senhor. Davi fala sempre, eu queria morar no seu santuário. Morar na sua casa, porque ele sabia que a presença era tudo de bom. Quando a arca da aliança foi levada para Jerusalém, ele dançou na frente da arca, ele se alegrou na presença do Senhor, ele sabia que ali tinha a presença do Senhor. Mas aí a esposa dele, Mical, olhou lá da janela e desprezou a presença, desprezou ele dançando e nunca teve filho. Quando nós desprezamos a presença do Senhor, nós não temos nada. Então nós podemos aprender a estar na presença do Senhor, a viver na presença do Senhor, andar conforme Deus nos manda. Porque se você começar a estudar a palavra de Deus, a viver a palavra de Deus, a tua vida vai mudar. Não de acordo com o que as pessoas falam, mas a palavra responde pela palavra. Esse livro é ouro. Esse livro aberto é a palavra, a boca de Deus falando com você. Ninguém dá atenção. Porque tem livros desses para tudo que é lado. Mas vai chegar um dia e não vai ter mais. Vai ter sim as letras. Mas o Espírito não está mais vivo aqui. Sabe? Se você gosta de guerra, se você gosta de ler, aqui tem 66 livros para você ler. São 66 livros num livro na Bíblia. Maravilhoso. Se você quer aprender, se você quer conhecer Jesus, comece a ler a palavra. Se você quer ter uma vida como José, como Daniel, como Davi, se você quer sair da onde você está hoje, se você quer mudar a tua casa, se você quer mudar a tua família, se você quer mudar a tua história, comece a querer Jesus. Eu não estou pregando uma religião, eu estou falando de Jesus. Jesus Cristo é o único caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Essa é a verdade. Essa é a verdade de Cristo. Jesus, ele veio para falar a verdade. Então, que Cristo esteja em nós. Que a palavra de Deus comece a trabalhar em nós. Que nós começamos a buscar a palavra de Deus. Que nós começamos a querer conhecer mais e mais de Jesus. Porque Ele te conhece. Ele conhece cada um. Ele conhece cada pessoa. Jesus, ele trata com cada um individualmente. Ele conhece a mim, ele conhece você. Ele sabe quantos fios de cabelo a gente tem. Ele conhece tudo de nós. Mas eu quero que você conheça Ele.
Quando você conhecer Jesus, a sua vida vai mudar. A tua história vai mudar. A minha vida mudou. A minha história mudou. O meu coração mudou. Aqueles que andam com Jesus, ele é mudado. E aí falar que o cara fica louco, sabe por que o cara fica louco? Porque ele fica apaixonado, ele quer falar de Jesus o tempo todo. Porque quando você está apaixonado, você quer falar do teu amor. Jesus é meu amor maior. Eu não consigo viver sem a presença de Jesus. E quando eu fui para Jesus, eu não era pobre. E quando eu fui para Jesus, eu não estava doente. E quando eu fui para Jesus, eu não estava sofrendo. Então, as pessoas acham que Jesus vem nas nossas vidas só porque você está precisando de alguma coisa. Acha que os crentes são fracos. Nós não somos fracos. Para ser crente, a gente tem que ser forte. Para deixar o mundo, nós temos que ser forte. Para dar a cara a tapa, dizer que nós amamos Jesus verdadeiramente, nós temos que ser forte. Né? Nós não somos fracos. Nós somos fortes em Jesus. Jesus nos transforma. Jesus muda a nossa história. Jesus muda nosso caráter. Eu era tão mentirosa que eu tinha até vergonha de mim. E quando eu vim para Jesus, a verdade entrou no meu coração. Quando você não tem Jesus, eu vivi uma vida de mentira, uma vida de faz de conta. Fazer de conta que eu era feliz, fazer de conta que eu era assim, fazer de conta que eu era aquilo. E eu não era nada. Aí Jesus entrou na minha vida. E a vida foi mudando. O meu caráter foi mudando. O caráter de Cristo começou a se manifestar em mim. Então que o caráter de Jesus comece a se manifestar em nós. Amém? Glória a Deus, é isso que eu queria deixar.